Entretanto, nos primeiros momentos da Revolução Francesa, Benjamin Constant não está em Paris, mas na Inglaterra e na Holanda, resolvendo problemas financeiros do pai, estudando na atmosfera das luzes. De 1783 a 1785, ele vive em Edimburgo, onde recebe forte influência das luzes escocesas. De 1788 a 1794, ele vive em Brunswick, onde conhece Madame de Staël. Embora a relação entre Benjamin Constant e Madame de Staël tenha sido muito intensa, tanto pessoalmente, pois foram amantes e tiveram um filho, quanto politicamente, até escrever alguns textos juntos, não trataremos nessa dissertação dessa relação. Há aproximações e distanciamento entre as duas teorias que poderiam ser outro objeto de estudo, tampouco entramos nas questões pertinentes à influência que ela exerceu sobre ele. Alguns comentadores entendem que muito e outros que bem pouco. Frequenta o grupo de Copé e viaja frequentemente à Suíça e Holanda. Assiste à Revolução neste período, à distância. Só desembarca em Paris junto com Madame de Staël em maio de 1795, precisamente no 6 prairial do ano 3, dia 25 de maio. Quando a Convenção Termidoriana chegava ao fim, se preparava uma nova Constituição Republicana que viria a inaugurar o sistema do Diretório. Oscilante em algum momento, Constant chegou a esboçar uma defesa do jacobinismo, mas logo compreendeu, sobretudo pelas relações com sua interlocutora, que o elogio à Revolução não precisa carregar junto dele o terror. É preciso salvar a Revolução. Quando o acordo entre as instituições e as ideias se vê destruído, as revoluções se tornam inevitáveis. Elas tendem a estabelecer esse acordo. Não é sempre o objetivo dos revolucionários, mas é sempre a tendência das revoluções, escreve Constant em seu texto Contra a Reação. Pela que ela tem de melhor, a república, o sistema letivo. Com esse tom moderado, o jovem Constant, aos 28 anos, decide-se pelo engajamento político. Moderação e entusiasmo, necessidade de estabilidade em meio a desordem e muitas dúvidas. Defendeu o governo diretorial, foi chamado de arrivista. Ele é positivamente um oportunista, afirma Hoffmann, pois leva em consideração a adequação entre suas ideias e as circunstâncias. Durante todo o período diretório, e mesmo depois, nós veremos Constant tentar em vão conciliar a intenção com a realização, a teoria com a prática e o pensamento com a experiência, segundo Hoffmann. Há controvérsias. Seus adversários o chamaram de Constant, o inconstante. Mas ninguém discorda, e isso nos interessa, que teoria e prática, escritos filosóficos e cargos políticos foram feitos e ocupados com muita dedicação e intensidade num momento particularmente agitado da história francesa. Ele posiciona-se ao lado dos termidorianos e com Madame de Staël em setembro de 1795, no momento da elaboração de uma nova Constituição, inclinada a terminar a Revolução, protegendo-a de todo risco de retorno ao terror. O momento político era muito delicado, pois estavam por elaborar a Constituição do ano 3 e o desafio que se impôs ao jovem Constant foi o de equacionar um sistema que rompesse sem retorno com o terror, mas que ao mesmo tempo garantisse a continuidade da proposta inicial da Revolução. Em que termos definir uma república constitucional? Benjamin Constant simpatizava assim com a proposta de um sistema representativo que limitasse a soberania do povo, que protegesse as liberdades individuais contra o perigo de sua anulação ou inviabilidade pelo discurso da vontade geral, inspirado em Rousseau. Queria estabilidade em tempos de tumulto, isto é, a república neste momento poderia garantir a tranquilidade e a paz. Volta-se contra os monarquistas moderados da sua primeira brochura política da força do governo atual e da França e da necessidade de se rallier, publicada em 1796, pois oportunamente acredita que a monarquia não está de acordo com os princípios reconhecidos neste momento como verdadeiros. No ano seguinte, publica das reações políticas e dos efeitos do terror. Entra definitivamente no debate da Revolução contra os reacionários. Constant está profundamente envolvido com um escritor político muito bem informado, sobre a situação política. Frequenta os meios que lhe interessam, o diretório, o círculo constitucional, as casas de alguns deputados, o grupo de Madame de Staël e os salões. Nesse momento, o conceito de liberdade ainda está de alguma forma amarrado ao sistema político. A república lhe parece a forma possível de garantir na atualidade a liberdade. A monarquia, com a possibilidade de um golpe de Estado, e o terror, por si só, são inimigos da liberdade. Entretanto, começa um período mais controverso na vida política de Constant e dos republicanos. Violações das constituições, golpes de Estado, a república ameaçada. Benjamin Constant critica tanto o sistema hereditário e luta fervorosamente contra o poder arbitrário
quanto defende a igualdade jurídica e a liberdade. Faz sua defesa da propriedade privada e nega os direitos políticos aos não proprietários, em nome da independência e autonomia. É acusado pelo grupo republicano reunido no jornal Amid Law de monarquistas e de estrangeiro. Chega o 18 Brumário. Constant refere-se ao 18 de Brumário diversas vezes. Em 22 de agosto de 1799, inicia-se um processo constitucional que implanta o diretório. Em 9 de novembro, o 18 Brumário coloca-se uma nova Constituição, cuja organização prevê o consulado como poder executivo. No primeiro momento, o consulado é composto pelos 3 cônsules citados. No ano seguinte, o poder executivo é confiado somente a Bonaparte e Constant o considera um déspota, pois intervém tanto no legislativo quanto no judiciário e nomeia os cargos mais importantes. Continuando aqui. Quando a nomeação dos 3 cônsules, o Bonaparte, Sieyès e Ducos faz com que Constant envie uma carta ao amigo Sieyès, denunciando as ambições de Bonaparte. Aos poucos observamos uma mudança na sua posição política. Não se trata mais de defender a república, é preciso defender a liberdade contra o poder autoritário. Aproxima-se desse modo da liberdade da declaração dos direitos do homem e do cidadão. A liberdade é um escudo protetor contra o poder arbitrário. Então, só um pouquinho dessa obra aqui, que é a obra A Liberdade Individual para Benjamin Constant, de Gabriela Dougeleri, do Departamento de Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de São Paulo, da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então é isso aí. Hasta la vista, amigos, até a próxima.